anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, escrito também a nós, através do apóstolo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, e não encontrando um lugar, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição muito pior do que antes. Estas são para nós hoje palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Um momento de silêncio. Pedir a Deus a graça de podermos acolher a palavra dele hoje. Pois a graça de acolhermos a palavra é uma grande graça que Deus nos concede. O ontem, o hoje, a mesma verdade. O profeta Joel olha para o seu povo, para a sua comunidade, para a realidade das pessoas e exclama com essas palavras: ministros, entrai no templo, deitai-vos em sacos. A casa de Deus está vazia de oblações e de libações. O povo se perverteu. Não há autenticidade. Não somos verdadeiros. Usamos máscaras. Nos distanciamos do Senhor. E aí o profeta Isaías vem falando com linguajar até forte: não se engane, não adie, pois eu e você e nós teremos que prestar contas da nossa ambiguidade de vivermos. Eu, padre, a igreja, os responsáveis pela igreja, os pais, os responsáveis pela sociedade, Deus lhes pedirá justiça. Lhes pedirá contas da forma incoerente de vivermos. Não é não sermos pecadores. Todos caímos.
O que é terrível que o profeta nos chama é sermos perversos. Persistirmos no erro porque os nossos interesses são superiores ao bem e à vontade de Deus. Isso é sermos perversos. Dentro da igreja, há duas formas de existirmos: servirmos a igreja ou, infelizmente, nos servirmos da igreja. Servirmos ao Criador ou nos servir do Criador, manipulando-o para nossos interesses. Isto vale para todos. E se isso não gostaríamos ver em nossas entidades sociais, autoridades políticas, a manipulação do poder, 1000 vezes pior é vivermos isso dentro da igreja, na nossa vida cristã. E por isso o salmo inteirinho vem nos dizendo: o Senhor cobra justiça. O Senhor nos quer verdadeiros. O Senhor nos quer honestos. Deus não quer que seja um padre pela metade. Ninguém de vocês quer uma mulher e um marido pela metade. Ninguém de vocês aceita a mentira como verdade, a não ser que seja hipócrita e falso. Então a palavra de Deus hoje nos pede conversão, que é capacidade de termos coerência. E aí vem o Evangelho, e Jesus se depara expulsando um demônio. E quais são as obras do demônio? As obras do demônio é a mentira, é a manipulação, é o domínio, é a escravidão, é usar mal a minha autoridade. A obra do demônio é me servir de lugares de Deus para o meu bem pessoal. A obra do demônio é eu realmente ser uma contradição daquilo que eu sou. É o orgulho, é a autoridade, é a exclusão das pessoas. Eu somente quero aquelas pessoas que simpatizam comigo. Aquelas pessoas que me corrigem, eu as elimino. Eu as tiro fora da vida. Eu as descarto. No mundo e pior dentro da igreja. E muito pior na vida sacerdotal. É eu não aceitar a verdade do filho que me diz: mude, pai. Mude, mãe. Seja diferente. Não minta. Seja coerente. Admita a verdade. Não se pode viver isso. Isso é obra do demônio. É esse demônio que temos que expulsá-lo também nós. Da nossa vida. Da nossa convivência. E é esse demônio que Deus quer expulsá-lo. A obra de Deus. E Jesus pergunta: todo reino dividido não sobrevive, nem o do demônio. Um homem e uma mulher não sobrevivem quando um é inautêntico e o outro não vive. É por isso que os casamentos ruins, é por isso que as famílias se decompõem. Porque não é não termos fraquezas, é realmente não buscarmos viver a autenticidade em nós e entre nós e a verdade. É isso que machuca, é isso que desfaz, é isso que leva à ruína, é isso que me estraga por dentro. É eu ser uma ambiguidade, eu persistir no erro, querendo que o outro seja bom e eu não. Que o outro seja honesto e eu não. E aí vem Jesus e diz com uma clareza ambígua: quem não é por mim é contra mim. Não há meio termo. Fraqueza teremos, mas não podemos ficar tapando o poço, as coisas. E termina o Evangelho com uma exigência incrível. Porque se eu não corrigir o erro mais profundo dentro de mim e não for radical, o segundo estado é melhor. Se um médico não arranca todas as células de um câncer, o câncer vem muito mais violento depois e mata a pessoa.
Um usuário de droga que não decide cortar as drogas, a segunda queda é pior que a outra. Deus não quer meia parte, não existe isso. Ou se é, ou não se é, tendo fraquezas. Quem não recolhe comigo, dispersa. Portanto, não se pode servir, como diz, a dois senhores. Ou se serve a Deus, ou se serve à riqueza. Isto é, não se pode ser mau e perverso. Não se pode aparentar isso. Isto vale para a minha vida pessoal, vale para o casamento, vale para a sociedade, vale para uma entidade cristã. E 2, 3 vezes repete o evangelho de hoje. Aqueles que têm a autoridade, aqueles que são os responsáveis, cuidem da minha obra. Zele pela minha obra, corrijam minha obra. Deus pedirá conta para mim, Padre, se eu não buscar ser reto. Deus pedirá conta à TV século XXI, se os responsáveis não forem justos, não corrigirem o erro, não podarem os perversos, os que desviam, os que roubam. Não seremos. Deus pedirá conta. Sermos misericordiosos é uma coisa. Sermos complacentes com o erro é sermos desleais com Deus. Vocês não aceitariam que eu usasse o dinheiro que vocês doam de uma maneira irreal. Vocês não aceitam. Vocês se decepcionariam. A palavra de Deus é violenta. Ela é dura. Nós temos que cobri-la. Se nós não corrigirmos, nós não caminharemos no caminho de Deus. Temos que ser retos, sendo pecadores, nos ajudar. Quem é de Deus reúne. Quem é de Deus valoriza. Quem é de Deus promove. Quem é de Deus quer o bem comum. Quem é de Deus aceita ajuda. Quem é de Deus aceita mudar. Quem é de Deus se converte. Quem é de Deus não exclui ninguém. E quem não é de Deus sempre eliminou os profetas. No fim eliminaram Jesus. Continua se eliminando as pessoas. Se marginaliza, se persegue, se exclui, se mata, se gela. As pessoas que a gente não quer, essas não são de Deus. Esse demônio precisa ser expulsado. Jesus o expulsou ontem. Precisa ser expulsado agora, dentro de mim, em nossa convivência. Quem é de Deus se transforma. Sabemos que somos pobres, sabemos que somos pecadores, mas temos que viver melhor. Ajude-nos. Converter-se. 2, 3 vezes foi cantado. O Deus da misericórdia. O Deus da misericórdia é o Deus que nos vê pecadores, nos pega no colo, nos promove, nos corrige, nos quer dar vida, nos quer fazer existir. Quem não é de Deus, vê em todos que discordam, inimigos, perseguidores, os anula, os persegue, os exclui, lhe tapa a voz, não ouve a voz. Estes estão a serviço do Belzebu. Os que estão a serviço de Deus são aqueles que não vieram, que como Jesus Cristo, vieram para servir e não para serem servidos. Quem que for o maior, que seja o menor. É isso que nos diz o apóstolo Paulo. E hoje a palavra de Deus nos pede a coragem desta conversão. Vamos nos ajudar e pedir que Deus nos ajude a buscar a verdade. Por mais que doa em mim e nós na igreja. Só assim seremos discípulos de Jesus.